Quando minha mãe comprou a casa em Aparecida de Goiânia, eu morava em Goiânia, mas eu não tinha tido a oportunidade de dormir na casa e ninguém sabia que a casa era assombrada. Porém, meu irmão que morava no Rio foi passar férias lá na casa da minha mãe e eu aproveitei para ir visitá-lo também. Quando eu cheguei lá, ele me falou: Gigi, uma noite dessas, quando eu dormi e acordei, na hora que eu estava acordando, assim, sonolento, eu vi atravessar pelo quarto um homem. O homem atravessou de um canto ao outro do quarto e sumiu na parede. Era um senhor baixo, com um jeitinho assim de agricultor e de chapéu na cabeça. Eu nem me importei, porque a minha família é de sensitivos. Então, um fantasma a mais, um fantasma a menos nas nossas histórias não era novidade. Porém, passou um tempo, eu voltei a morar no Rio e arrumei um namorado que viria a ser meu companheiro e pai do meu filho. E eu levei ele lá para visitar minha mãe. E ele era super cético. Tudo que eu falava que via, ou ouvia, ou sentia, ele debochava de mim. Ele não acreditava em nada. Eu levei ele para a casa da minha mãe e nessa época a gente já sabia que a casa era assombrada. Tanto que teve uma noite lá que teve tanta perturbação energética que minha mãe falou: vou fazer uma defumação. Só que a defumação da minha mãe não era com defumador comum. Ela pegava uma pá de obra deste tamanho, enchia de ervas, colocava carvão, botava fogo. E o cabo da pá era maior ainda. Ela segurava pelo cabo da pá e andava pela casa inteira. E ficava impossível de ficar lá dentro por causa da fumaça. Então todo mundo saiu, foi para fora da casa. Eu, meu namorado, o companheiro dela e alguns dos meus irmãos que eu não lembro qual. De repente, quando ela está lá acabando a defumação, ela abre a porta da frente de uma vez e sai uma nuvem de fumaça. No meio dessa nuvem de fumaça, saiu um homem baixo, de chapéu e formado pela nuvem. E sumiu. Quando eu vi aquilo, eu olhei para o lado e perguntei para o companheiro da minha mãe: você viu um homem saindo da fumaça? Eu não vi nada. Aí eu olhei para a cara do meu namorado, ele estava sério assim, olhando para a entrada da porta, mas eu não perguntei nada a ele. Ele não acreditava em nada. Passou. Alguns anos depois, a gente já tinha casado, eu já tinha meu filho, e eu fui passar o Natal com minha mãe. Só que não houve comunicação. Ela já havia comprado passagens para vir para o Rio. Eu falei: mãe, não tem problema. Pode ir para o Rio, pode passar o Natal lá com meus avós, que ainda eram vivos, que eu fico tomando conta da casa. E ela, sabendo que eu ia ficar sozinha na casa, porque ela levou todo mundo embora. Ela levou de volta meu companheiro, levou de volta meu filho. E para eu não ficar sozinha, ela convidou um amigo nosso da família para ficar aquela temporada lá comigo. E assim nós fizemos. No tempo que ele ficou lá, nós fizemos uma cama na sala feita de tapete. Forramos o tapete e víamos televisão até tarde. E quando a programação acabava, a gente desligava a televisão pelo controle remoto e ia dormir. Teve uma noite, inclusive esqueci de falar, esse tapete ficava de frente para o corredor da casa, corredor que levava aos quartos. Aí uma noite lá a programação acabou, ele desligou a televisão pelo controle remoto. Na hora que a casa ficou no escuro, não ficava completamente no escuro, ficava na penumbra, porque tinha um poste bem em frente da casa. Então dava para ver o que estava acontecendo ali na sala. Na hora que ele desligou a televisão, passa um homem que, a meu ver, era um homem de carne e osso, mas eu sabia que não era, porque só tinha nós dois na casa. Só tínhamos nós dois na casa. Esse homem passa, parecendo um homem encarnado, mas sabia que era um espírito, pois era um homem baixo de chapéu. E ele passou do quarto da minha mãe para o quarto do meu irmão. Na hora que eu vi aquilo, na hora que você tem uma experiência delas, você fica paralisado. Eu fiquei ali tentando concatenar as ideias. De repente o amigo fala: você viu passar um homem de chapéu? Aí eu: vi sim.
Aí pensei, graças a Deus, eu não tô louca. Aí, tudo bem. Depois disso, passado muitos anos, agora muitos anos mesmo, uns 20 anos, meu filho devia ter uns 20 anos, o pai dele já era falecido, eu estava na casa da minha ex-sogra e comentando sobre os fantasmas, as aparições na casa da minha mãe. E ela falou assim, Gigi, eu já sabia disso, porque meu filho falou que uma vez que ele estava lá, sua mãe fez uma defumação e ele viu um homem sair de dentro da fumaça. Eu falei, ahá, então ele viu também? E não falou nada. Mas por quê? Porque ele ficou com a cara grande, porque ele sempre debochou de mim, das coisas que eu falava. E aí ele ficou quietinho, mas contou para a mãe dele. Então esse homem foi visto pelo meu irmão, foi visto por mim, foi visto pelo meu amigo e foi visto pelo meu companheiro. Então esse senhor vagava pela casa. Hoje em dia, minha mãe já é falecida. E, na verdade, nem sei em que pé que está essa casa. Não sei nem para quem ficou. Não sei se venderam, não sei o ocorrido. Mas uma coisa eu tenho certeza. Esse senhor deve estar vagando nessa casa até hoje.